hoje é 15 de fevereiro de 2022. Então, João, a gente gostaria que o senhor se apresentasse, falasse seu nome, sua idade, onde você contasse um pouco sobre a sua vida, mas antes a gente avisa, né, que essa entrevista está sendo filmada e gravada, só para o senhor ter ciência disso, ok? Então, Então, bom dia. Meu nome é Antônio Chaves Cavalcante. Eu sou maranhense. Eu vim aqui para o Pará em 82 para a Serra Pelada. E em 87 eu resolvi juntar mais um grupo de pessoas e fizemos uma ocupação numa área chamada Mãe Maria, município de Marabá, que era terra indígena. E em dezembro, 19 de dezembro de 87, nós fomos transferidos para o projeto de assentamento Araras, São João do Araguaia. E de 87 até hoje eu estou aqui no município. Fui delegado sindical de 89 a 91. Naquele período o sindicato era formado, tinha a diretoria do sindicato e tinha as delegacias nas comunidades. Depois de 3 anos de delegado sindical, eu fui eleito presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de São João do Araguaia, quando era São João e São Domingo. Terminando meu mandato, eu fui eleito presidente da COCAT em Marabá, era uma cooperativa que tinha base em São João, São Domingos e Tupiranga. Depois da COCAT, fiquei 3 anos, fui eleito presidente da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar, FECAT. Fiquei um período de 2 mandatos, provavelmente 6 a 7 anos. E daí saí para a assessoria do deputado federal Beto Faro, fiquei 5 anos. Depois disso, vim aqui para São João do Araguaia, fui secretário de obra 7 anos e um mês ou 2. E conheci toda a região, né? Desde 87 até hoje eu tenho trabalhado diretamente nos movimentos, e quando saí do movimento fui para política, né? E no momento agora eu estou só com uma assessoria do deputado federal para fazer a articulação política do nosso grupo aqui do PT em São João do Araguaia. você poderia contar para a gente como foi, como era a vida lá de onde o senhor morava, lá no Maranhão? Por que o senhor teve que mudar para cá? É, quando que vocês chegaram, veio toda a família com o senhor, só o senhor veio? Como foi esse processo de chegada a essa região aqui do Pará? Lá na região onde eu morava, no Maranhão, morava no município de Lago da Pedra, e nesse período, 82, o ano que eu vim, era o forte da Serra Pelada, né? Aí eu vim pro garimpo, fiquei um tempo, aí não deu muito certo, aí resolvi mudar de pensamento. Meu pensamento era ir pro garimpo, não deu certo, aí fui, juntamos um grupo e fizemos a ocupação lá do Mãe Maria, né? Eu vim só primeiro, depois de um ano eu fui buscar a mulher, já tinha mulher e uma filha. E depois de um ano e meio, mais ou menos, eu trouxe meu sogro para cá. Aqui no Pará, o único parente que eu tenho é os filhos, sogro e mulher, e não sei se é parente, mas se for, só a família da minha esposa e os filhos. E nós trabalhamos esse período um pouco difícil, né? Naquele tempo a nossa região aqui era menos desenvolvida, mas deu para ir passando e chegar até aqui. E em que você trabalhava lá? De que sua família vivia lá no Maranhão? O que o senhor trabalhava? E por que o senhor escolheu exatamente essa área de garimpo? O que motivou a chegar nessa área de garimpo?
Não, lá a gente trabalhava na roça, meu pai é agricultor familiar, ainda hoje é vivo, está lá, só a minha mãe que já faleceu. Porque tinha muitas pessoas da região que vinha, né? Lá os serviços não são muito. Não tem muito serviço, né? E vai ficando cada dia mais difícil e vinha muita gente para o garimpo e a ilusão é que no garimpo você ganhava dinheiro mais fácil e podia melhorar de vida, né? Esse era o pensamento. O senhor ficou quanto tempo lá no garimpo e como foi a vida nesse período que o senhor ficou no garimpo? Como que eram as pessoas? De onde vêm essas pessoas? Como que era a relação com esses... Né, de vida mais social no garimpo, nesse período que o senhor ficou lá? Não, lá no garimpo tinha gente de toda a região do país, a Serra Pelada, praticamente o nordestino, a grande maioria era de lá. Uma relação de garimpo que não é uma relação igual a gente, por exemplo, morando no assentamento Araras ou morando aqui, né? Garimpo você é um lugar que não é muito, a gente não tem muito intimidade com todo mundo. É cada um por si, cada um querendo enricar, cada um querendo melhorar a sua vida e é isso. Depois da atividade de garimpo, o senhor foi para essa ação, né, de ocupação. Então, por que que vocês chegaram a organizar esse movimento de ocupação? Como começou essa atividade? Quais as dificuldades para chegar nessa terra que vocês organizaram para ocupar, os impasses, o que, que aconteceu? Quantas famílias, mais ou menos, estavam envolvidas nesse processo? Se o senhor lembra? Quando nós ocupamos o Mãe Maria, era uma quantidade pequena, era 22 famílias, 22 pessoas. Só que logo em seguida chegou a 150 famílias, né? E tivemos bastante dificuldade. Nós tivemos que sair, fomos ficar no INCRA. Em frente ao INCRA, nós acampamos e depois mudamos lá para um galpão que tinha no INCRA. Ficamos 6 meses. Esse período era em torno de 150 famílias. Quando foi para fazer a transferência para o Araras, era um conjunto, FUNAI, Vale do Rio Doce, o Estado, que nos apoiava a CPT. E aí houve um acordo de quem quisesse vender o direito de um lote. Podia vender, e aí nós ficamos só em 92. Os outros venderam, era um dinheiro bom, né? Naquele período eu não sei qual era o dinheiro, era em 87, mas era um lote, eles pagavam o direito em torno de 130 mil, ou 30 mil reais, ou 30 mil cruzeiro, ou cruzada, não sei o que era. Então era um recurso bom. Eu e mais 91 pessoas, a gente tomou a decisão de receber o lote. E a gente veio pro Arara e morei bastante tempo lá. E como que era a vida nesse assentamento? No início era muito difícil porque a gente chegou sem nada, praticamente só com a vida. Aí nós tivemos o apoio do Mirade, que nesse tempo era o Ministério não sei de quê, mas o nome era Mirade. Mirade deve ser o Ministério da Reforma Agrária, eu acho. E dava meio salário durante um período de 6 meses. Depois dos 6 meses a gente se virou para sobreviver. E o que mais era produzido nesse local? As Não, no famílias início produziam a produção grande era arroz, feijão, milho e alguns já começaram a criar gado, sempre tem. Eram essas três coisas mais fortes. O senhor falou aí dos partidos, de organizações, né? Como foi a sua atuação dentro desses movimentos? Como que o senhor chegou a esses movimentos? O que levou o senhor a participar? E como que era a dinâmica da organização desses movimentos? Quais movimentos, né? Você já citou algum nome de partido, mas tinham outras entidades. Como era a atuação, por exemplo, do apoio da igreja, o senhor falou da CPT. Como que era essa relação com vocês? Bom, primeiro, quando eu morava no Maranhão, eu fui dirigente da Igreja Católica 2 anos. E quando você passa por um processo de formação na igreja,
você consegue entender que quem é pequeno só tem algumas vantagens se for em grupo. E quando nós chegamos aqui na região, quem sempre deu apoio e dava apoio a nós era a CPT, né, que é a organização que sempre atuou defendendo os trabalhadores da região. E vamos supor que a CPT era uma espécie de protetor dos agricultores. E em seguida eu fui logo para o sindicato, também recebi muita formação na área, né? E depois no cooperativismo, que também sempre tem uma relação com a igreja e com os outros movimentos. Nós tivemos apoio de vários movimentos no período que estava no assentamento. E nesse momento, quais foram as piores, as maiores tensões, ou seja, os maiores conflitos? Como que era a relação, por exemplo, com outros, com o próprio Estado, com o governo, com outros movimentos, ou com os fazendeiros, ou com... Tipo, o senhor falou no início, né, que era a terra, vocês estavam na terra indígena e foram transferidos para outra, né? Então, quais foram os maiores conflitos que o senhor percebeu durante esse processo de luta aí para conseguir? Bom, primeiro, o Estado, você sabe que ele nunca é do lado do pequeno. E os fazendeiros da região naquele período eram mais fortes que agora, então eles também tinham a organização deles, que defendia eles. E nós, além de ter o embate com o Estado, que nunca se preocupou em fazer muita coisa pelos pequenos, também com a FUNAI, né, que batia de frente. Com relação aos fazendeiros, lá na nossa área não foi tanto não, mas como eu fui presidente do sindicato, eu sei as dificuldades que tinha, né. Aqui em São João do Araguaia teve a ocupação do 1º de março, teve a ocupação da Prata, teve a ocupação da Moresc, teve a ocupação da UBA, teve a ocupação do Landi. Na verdade, nós tivemos aqui várias ocupações que o embate era diretamente com os fazendeiros, né? E tem alguns que até hoje nunca foram resolvidos. E nesses espaços, né, do acampamento, ou mesmo antes de vocês participarem das ocupações, como que era a vida cotidiana, o lazer, como que vocês faziam, né? Como que vocês faziam aí para socializar com a vizinhança, outras famílias migrantes ou com os moradores da região? Tinha alguma atividade mais cultural ou era como que funcionava? Não, lá no projeto de assentamento Arara, além das reuniões que a gente tinha mensal, a reunião da comunidade, que era coordenado pelo sindicato, nós tinha a igreja, que todo mundo faz parte, nem só de uma, né? Tem a católica e tem outras igrejas. E lá no assentamento Arara nós tínhamos uma festa de aniversário, que era 19 de dezembro, onde no momento era o único momento que a gente se encontrava para conversar e se divertir. Era somente na festa do assentamento, que era 19 de dezembro. Festival, chamava Festival do Cupu. E assim que vocês chegaram nessa região, como que era a relação que vocês estabeleceram com, você já falou, né, a situação do garimpo aqui, com outros imigrantes? Como que era essa relação com essas pessoas que vinham de outros estados, além do Maranhão? Como é que vocês conviviam, né? Você lembra de alguma história que essas pessoas contavam, de dificuldades? Como que foi essa relação de vizinhança? Não, assim, esses eu não tenho muito lembrança não, porque quem foi para Araras era um grupo, as histórias seriam igual as minhas. Um veio do Ceará, um veio do Maranhão, um veio do Piauí, outros
do Tocantins. E as conversas eram essas, todo mundo nos seus estados de origem, saía procurando melhoras de vida para ver se mudava alguma coisa. Porque para quem é pequeno agricultor nos estados do Maranhão e parte aqui no Tocantins, as dificuldades são muito grandes, né? Sempre tem uns fazendeiros que vai lhe oprimir, que você vai trabalhar diária, que você vai... E o cara tenta fugir dessa relação, né? Sair do trabalho para os fazendeiros, trabalhar para diária e outras coisas para ter uma terra, para ter um... Que a gente pensa que melhora, mas nem em todos os momentos você ter uma terra acaba melhorando, né? Porque tem a dificuldade, primeiro, das estradas, segundo, do falta de financiamento, terceiro, segurança. Enfim, você morar num lote não significa dizer que você melhorou as suas condições. Em parte melhora, você tem a sua vida, não vai estar submetido a ninguém, aos fazendeiros, que você trabalha e tem que cumprir algumas obrigações. Mas não é muito o que a gente pensa, não. Quando mora lá é que sabe a realidade. E assim, nesses primeiros anos, ou mesmo em toda essa trajetória de vida aqui na região, a sua família, né, o senhor, antes de constituir uma família, né, maior, não, não pensou em voltar para o Maranhão? Não teve essa alternativa de sentir falta de algo lá e de se decepcionar com a realidade aqui, pensar em voltar? Bom, primeiro lá, os meus filhos, eles já foram lá onde os meus pais depois de grande, né? Eles não conhecem a realidade de lá. Só eu e a mulher e ela não quer nem de brincadeira ir embora para o Maranhão, né? Aqui, quando eu cheguei, eu tenho 7 filhos, 6 com ela e um fora do casamento. Ela está longe, eu posso dizer, né? Mas ela sabe também, não tem crise, né? Meus filhos, eles nunca se acostumaram muito na zona rural, né? Eu tenho um hoje que fez educação do campo, tem um que fez direito da terra, tem um que fez técnica agrícola na escola, lá na FATA, né? Tem a escola que formava até ensino médio, ele fez. E tem um outro que mora lá onde meu pai mora, no Maranhão, um em Goiânia e um não quis estudar. Dos 7, 2 já fez nível superior, 3 já fez. Tem a filha mais nova, a Janaína, que está fazendo. E teve 3 que não quis ir estudar, só fizeram ensino médio, né? Um fez técnicos agrícolas e os outros fizeram ensino médio comum. Então não pensaram nunca em ir no Maranhão morar, e morar na zona rural também não foi o forte dele, não. Seu Bavudinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa experiência de ser garimpeiro. Você, quando era garimpeiro, o senhor participou de algum movimento? Porque a gente sabe que os garimpeiros criaram as organizações depois, né? Tiveram vários conflitos, inclusive um que aconteceu ali na ponte, né, do rio Tocantins. Eu queria saber como que era, se o senhor chegou a frequentar algum movimento junto com os garimpeiros, se o senhor se inteirou dessa situação, como que era mais ou menos esse processo? O que o senhor lembra? Né? Se havia esses movimentos entre os garimpeiros? Sim, lá na Serra Pelada onde eu tive, né, eles têm uma cooperativa, só que eu nunca fiz parte da direção, né? Eu fiz uma carteira, nem me lembro a data, não, não continuei pagando a mensalidade que é cobrada dos garimpeiros na cooperativa. E eu sabia que tinha a direção, que tinha as manifestações assim como tem das outras categorias, né? Ou algum benefício que a gente se sentia lesado. Mas eu nunca fiz parte da direção, mas sei que tinha. Lembro do conflito lá na ponte, no governo do Hélio Gueira, ele fez aquela besteira lá. Mas diretamente eu nunca participei
das coordenações. Eu só fui filiado à cooperativa e filiado comum de longe mesmo. E o senhor mencionou os grupos que o senhor fazia parte, né? Mas qual era mais, descreva um pouco mais sobre a sua atividade dentro, você falou de assessoria, de coordenação, né? Como que era esse trabalho, como que era para contactar com os movimentos, com as lideranças, como é que o senhor conciliava esse trabalho com a questão da sua família? Você está falando no garimpo ou no geral? Nas o senhor falou da organizações. COCAT, da FECAT, esses órgãos, instituições, né? Falar um pouco, descrevendo mesmo ali sua trajetória em cada um deles e como o senhor atuava, quais eram as reivindicações, quais eram os sujeitos que reivindicavam direitos. Tá. Primeiro foi delegado sindical, era para você fazer as reivindicações do assentamento, né? Era reuniões com o INCRA, tivemos várias reuniões com a CPT, tivemos reuniões com representantes do Estado, no caso aqui seria a SAGRE, para tentar buscar o que a gente precisava no assentamento. Na FECAT eu fui presidente, lá nós trabalhava com a organização da produção, em parte o nosso trabalho sempre foi para tentar buscar recurso para os cooperados e com a família a relação era normal, né? Você tinha o dia praticamente fora, a noite em casa, não era uma relação como quando eu deixei, que fico em casa direto, que é mais próximo, né? Tinha vezes que ficava 5 dias fora, 10, 15, 20. Eu cheguei a andar bastante no Brasil, né? Fiz um curso lá no Rio Grande do Sul, fiquei 60 dias lá, sobre cooperativa. Fiz uma viagem na Alemanha, fiquei 8 dias em Munique. E no Brasil aqui eu devo ter andado em 15, 16 estados, onde tinha cooperativa eu visitei várias. Aqui no Pará também visitei várias cooperativas. A gente visitava, fizemos várias reuniões, eventos junto, 2, 3 cooperativas aqui no Pará. Foi isso. E como é que o senhor avalia a importância das cooperativas para os trabalhadores? O que o senhor acha, né, das cooperativas em relação à organização dos trabalhadores? Em que a cooperativa contribuiu para os trabalhadores, né? E quais foram as maiores conquistas desses movimentos? Que o senhor lembra, né? O que realmente vocês conseguiram, que o senhor acredita que foi uma conquista importante, e o que o movimento não conseguiu avançar nesse sentido? Bom, primeiro com relação ao sindicato, nós conseguimos uma grande quantidade de terra na região, bastante terra, que foram desapropriadas e que foi loteada para os pequenos agricultores. Uma grande parte dela já está voltando para concentração de novo. E a cooperativa, na nossa região, a cooperativa ela não foi muito, digamos assim, a cultura da nossa região não era muito cooperativista, né? Eu visitei no Rio Grande do Sul talvez umas 15 a 20 cooperativas, que era um pouco diferente da região nossa. Aqui na nossa região, primeiro a cooperativa, aqui nós criamos as cooperativas várias, antes da produção. E você primeiro tem que fazer a produção, ter a produção, para depois criar a cooperativa. Nós fizemos o contrário, né? Criamos primeiro a cooperativa, depois que fomos trabalhar a produção. Então na nossa região não deu muito bem. Que eu saiba, na região só tem uma que está funcionando bem.
a Copé de Paraupebas, e tem uma em Floresta do Araguaia, que também está funcionando bem. As outras estão se arrastando de uma forma que não conseguiram avançar muito. Mas pelo menos grande parte das pessoas conseguiu permanecer na Terra por um período, não um período muito grande, e que naquele período que eles estiveram lá, tinha o apoio e conseguiram fazer alguma coisa relacionado ao cooperativismo. Por que você acha que não é que aqui nessa nossa região não havia essa cultura do cooperativismo? A que o senhor atribui essa ideia? Por que o senhor acha que não havia esse sentimento de cooperação? Bom, primeiro porque aqui as pessoas, a maioria é de lugar diferente. Nós temos gente aqui de quase todo o Brasil, e aonde eu vi cooperativa que deu certo foi apenas no Rio Grande do Sul, né? Das outras regiões é de 10, 15 que você cria, uma, duas consegue a sobreviver. Lá no Rio Grande do Sul é uma cultura que eles já vieram, acho que uma parte da Europa lá. E também o pessoal lá, as que eu visitei, também já visitei algumas que já tinham vários anos de fundada, eles tinham produção suficiente para manter a cooperativa. Aqui na nossa região a gente não tinha, né? Aliás, não tem ainda. Você tem os cooperados, mas você compra a produção, a grande maioria, inclusive essa que está dando certo em Paraupeba, ela provavelmente compra 50% de não cooperado, né? Porque os cooperados não têm produto suficiente para manter. Seu Balbudinho, assim que o senhor chegou aqui, nessa região, o que mais lhe chamou a atenção? Assim, o que mais o senhor percebeu aqui na região assim que o senhor chegou? O que o senhor achou de mais diferente? O que o senhor se admirou mais quando o senhor viu? Como foi o seu impacto ao chegar aqui nessa região do Pará? Bom, primeiro lá na região que eu morava, onde meu pai, lá você não tinha mais mata. Além de não ter mata, a região que eu morava, meu pai mora, é uma região seca também, né? Aqui tinha muita mata. Em 87, se você passasse aqui na Transamazônica, onde você veio, as castanhas caíam no meio da estrada, os ouriços, né? Tinha castanha que você olhava assim, era um canteiro. A estrada era só lama, não tinha asfalto, não tinha nada, mas tinha um castanhal muito bonito, muita mata, e naquele tempo não era proibido derrubar, não era proibido fazer roça, e eu imaginei assim que eu cheguei aqui, que como lá a gente trabalhava de roça, onde tem muita mata e a mata é mais favorável para você trabalhar, eu imaginei e pensei que seria uma saída, que em grande parte foi, né? O meu tempo mais novo, eu fiquei o tempo inteiro morando na roça, fiquei diretamente no Araras, saindo para fazer as atividades que era de liderança, de coordenação dos camponeses, dos agricultores da região. Então eu nunca pensei em trabalhar no comércio, nunca fui cobrador de ônibus, nunca trabalhei. A minha atividade foi roça e coordenação dos movimentos que participei. E lá no Maranhão, o que se contava daqui? Que histórias o senhor ouviu? O que chegava de propaganda sobre esse processo, né? Sobre a Transamazônica, sobre essa região aqui do Pará? Como que vocês sabiam das coisas que aconteciam aqui? Se vocês sabiam como que essas informações chegavam ou não? Não, lá na região, aqui dessa região que a gente sabia, era só apenas o garimpo, que tinha bastante, e o projeto Carajás, da Vale do Rio Doce. Os que não conseguia trabalhar no garimpo, a Vale tinha muito emprego. Propaganda que é uma parte meio enganosa, mas
mas no fundo tem um pouco de verdade. Naquele período teve muito ouro mesmo na região, muita gente ganhou dinheiro e muito emprego na Serra dos Carajás. Naquele período tinha mais e era mais fácil porque era tinha menos gente aqui nessa região. Com relação à Transamazônica, a gente sabia que uma estrada que tinha sido feita aí cortando a Amazônia toda, que era para lutear, para dar terra para as pessoas, para trabalhar, e tinha o apoio do governo federal e não sei o que não era muito verdade, mas teve um pouco, né? O senhor chegou a conhecer pessoas que foram beneficiadas com esses loteamentos ou não? Como que foi esse processo de conhecer a Transamazônica para o senhor? Não, a Transamazônica, eu, quando vim para Marabá e passei um período no garimpo, na região, a gente sabia da Transamazônica, mas eu não tive contato direto naquele período com os que foram assentados ao longo da Transamazônica. Talvez, nem me lembro se tive com algum relacionamento com alguém que daqueles primeiros que foram assentados. O que a gente sabia da Transamazônica é que era uma estrada que ia beneficiar muita gente e que era para circular a produção da região. Mas na verdade o que eu vim interessado era no garimpo, que talvez nem muito interessou a conhecer a realidade da Transamazônica. E dentro de todo esse processo, né, o governo tinha a ideia de que ia desenvolver tudo isso aqui, né? Que a Transamazônica entraria nesse processo de desenvolvimento. O que significa isso para o senhor? O senhor acha que isso ocorreu? Por que não ocorreu? O que o senhor atribui a essa ideia, né, essa propaganda, e como o senhor compara, na sua concepção, essa propaganda de progresso, de desenvolvimento dessa região com a realidade que o senhor encontrou? Bom, primeiro, o que o governo dizia, provavelmente era uma área que era esquecida, ele fez a Transamazônica, ia povoar, como foi povoado. Eu acredito que em parte beneficiou bastante gente, porque, vamos supor, aqui onde eu moro, quando eu cheguei aqui em 87, só tinha um posto de gasolina e um restaurante. Hoje deve ter aqui umas 400 a 500 famílias que vieram depois da criação da Transamazônica, com aquela propaganda de que o governo ia povoar essa região para desenvolver. Se aumentar o número de gente, mesmo numa situação que não é muito fácil, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem asfalto, não sei o que. Se for desenvolvimento, desenvolver um pouco, né? Eu acredito que cada dia que passa vai melhorando, mesmo com algumas dificuldades, mas melhorou um pouco. Não sei se é a maneira mais correta, né? Da forma que foi feito, da forma que está sendo desenvolvido. E para o senhor, como é que é hoje viver nessa região? Como é que o senhor se sente vivendo nessa região? Hoje o senhor está aqui, né? Nessa casa, nessa área aqui, nessa região. E como que é viver aqui para o senhor? Bom, primeiro, eu moro do lado de São Domingo, do lado de São João, do lado de Marabá. Você sabe que Marabá é um polo, o desenvolvimento muito grande, cresceu bastante. E para mim, eu acredito que eu não vou embora mais daqui. Talvez meu resto de vida vai ser nesse local. Pode até não ser muito bom, mas está dando para sobreviver. Eu não pretendo mudar mais para outro lugar. Primeiro porque tenho 60 anos, não vou mais morar na roça, não vou mais trabalhar de roça. E para mim tá bom. Uma situação que não é o que eu esperava, né?
Eu esperava, quando chegasse a 60 anos, eu ter uma outra condição de vida para descansar mais um pouco, porque o meu período de vida foi muito corrido, ficava muito pouco tempo. Lazer praticamente nunca tive, mas eu acredito que pode até não estar bom, mas também não está ruim. E como a gente mencionou, esse projeto, ele avalia, né, esses 50 anos que se passaram, né, do que aconteceu, mas também não é só a intenção de olhar para esse momento, mas também lançar uma perspectiva para o futuro. O que você acha, como deveria ser, ou quais as suas expectativas, as suas esperanças para esses próximos 50 anos, para as próximas gerações? O que deve ser feito? O que precisaria melhorar? O que precisaria mudar daqui para frente na sua concepção? Bom, primeiro eu acredito que eu devo ter ainda uns 10 a 15 anos de vida, né? Com certeza não chego ao final de 50, né? Mas eu vejo que aqui na região as coisas estão avançando de uma maneira muito rápida, né? E para melhorar a região, eu acredito que ela não vai melhorar assim tanta coisa, né, nas infraestruturas, né? Porque você sabe que tudo é determinado pela política, a segurança, a saúde, a educação, e não tem perspectiva de mudança na política brasileira, ao meu ver, nesse período aí perto, 20, 30 anos, porque nós temos um país que a desigualdade é muito grande, grande mesmo, fora do limite, e ela não vai mudar assim fácil. Então, pode não ter retrocesso, mas avanço assim em grande coisa, não acredito, até porque não vai mudar a política brasileira assim tão fácil. Vai desenvolver mais, porque também a tecnologia está avançando todo dia, né? Quando eu cheguei aqui para falar com meu pai lá, eu tinha que mandar uma carta, chegava com 5, 6 meses e 90 dias de diferença. Agora eu falo com ele todo dia, vejo e tal. Eu acredito que nessa parte vai continuar aumentando, né? Com certeza também a concentração de terra vai aumentar mais do que tem hoje. Ela deve, talvez não pode não chegar ao que era antes, mas vai avançar. O êxodo rural é muito grande por alguma dificuldade, né, que existe. Então a concentração vai ser nos grandes centros mesmo, vai concentrar cada dia mais. E então eu não acredito, na minha avaliação, que tem muitas mudanças na organização, na estrutura, no campo social, nessa área. Esse projeto, né, nosso projeto 50 mais 50 agradece a sua participação e gostaria de saber se o senhor teria mais alguma mensagem para deixar. Bom, primeiro dizer que se fosse possível fazer alguma mudança na política brasileira, era possível também mudar as vidas de grande parte dos menos favorecidos, né? Eu acredito que se tiver uma mudança na política, você pode também ter mudança na concentração de renda. Porque hoje a concentração de renda é muito grande e cada dia que passa você vê piorando, né? Os governos que nós temos no momento é um absurdo. Se continuar assim, espero que não, vai piorar bastante para quem tem menos condições nesse país. E se um dia os nossos políticos, com certeza, é claro que eu não estou falando aqui 100%, né? Tem uma minoria que pensa diferente, trabalha diferente, mas a grande maioria, que quem manda é o capital. Hoje quem elege deputados e senadores, e presidente, a grande maioria é o capital, né? E o capital, você sabe,
Cada dia que passa é concentrando mais e os menores, os menos favorecidos nesse país, eles não têm muito a comemorar até o momento, não. É isso, então a gente agradece a sua participação e a gente encerra aqui esse diálogo. Muito obrigado, seu Bob. Eu que digo, obrigado.